Olá, vamos começar com uma imagem. Pensa numa empresa como se fosse uma grande orquestra. Cada departamento uma seção de instrumentos, cordas, metais, percussão. Agora, se cada um tocar sua própria música, o resultado bem, é só barulho, né? Mas quando todo mundo segue a mesma partitura, com o mesmo ritmo e propósito, o que a gente tem é uma sinfonia. É exatamente essa transformação, do caos para a harmonia, que a gente vai explorar hoje, mergulhando nos sistemas de gestão integrados. E essa ideia serve para uma reflexão. Como é que soa a operação de um negócio no dia a dia? As coisas fluem de forma suave, com cada equipe contribuindo para um resultado único, unificado? Ou a realidade é outra, com silos, falhas de comunicação e processos que parecem até brigar entre si? Essa pergunta, olha, não é só uma metáfora. Ela vai direto na diferença entre ser eficiente e simplesmente desperdiçar recursos. A nossa jornada aqui vai ser como aprender uma sinfonia, passo a passo. Primeiro, a gente vai entender a bagunça inicial. Depois, vamos descobrir o poder dos processos, que é a nossa partitura. Vamos afinar o núcleo com a qualidade, aprender a navegar pelas partes mais complicadas e, por fim, usar um ciclo de ensaios para amarrar tudo e criar um sucesso que realmente dure. Então vamos lá. Primeiro, de onde vem essa dissonância toda? Muitas vezes, a causa não está nas pessoas, mas na forma como a orquestra está organizada. O problema, na verdade, começa na própria estrutura. Esse slide mostra um contraste que é fundamental. Do lado esquerdo, a visão tradicional, por funções. É como se cada seção da orquestra ensaiasse numa sala separada. A comunicação é de cima para baixo, criando aqueles famosos silos, e o foco está na tarefa, não na música final. Agora, do lado direito, a gente tem a visão por processos. Aqui, a gente olha para o fluxo de valor que atravessa os departamentos até chegar no cliente. A comunicação acompanha o trabalho e o resultado é a harmonia. Ok. Então, se a visão por processos é o segredo, qual é a tal partitura que todo mundo na organização precisa aprender a ler? A resposta é simples, é o próprio processo. Um processo, de um jeito bem direto, é uma série de etapas que transformam uma entrada, pode ser matéria-prima ou um pedido, em uma saída de maior valor, como um produto pronto ou um serviço entregue. No fundo, toda a organização não é nada mais do que um grande conjunto de processos que se conectam. E o modelo CIPOC é uma ferramenta fantástica para a gente conseguir enxergar esse fluxo. Funciona assim, tudo começa com um fornecedor, que entrega uma entrada, um input. O processo pega essa entrada e a transforma numa saída, um output, que por sua vez é entregue a um cliente. Mapear esse caminho é o primeiro passo para conseguir gerenciar e melhorar qualquer atividade. E como a gente sabe se um processo está afinado? Medindo. A fórmula do KPI é super prática para avaliar eficiência. Por exemplo, se a meta era produzir 150 celulares em 1 hora, mas a saída real foi de 128, a produtividade foi de 85,3%. É um jeito simples e direto de transformar desempenho em um número concreto. Ter processos bem definidos é ótimo, mas sem um compromisso sério com a qualidade, é como ter uma partitura perfeita sendo tocada por músicos desafinados. A mentalidade de qualidade, que é formalizada pela norma ISO 9001, é o coração de todo o sistema. E olha só esse gráfico, ele mostra o quão fundamental a qualidade realmente é. Pensa bem, mais da metade de todos os certificados de gestão ISO no mundo são da ISO 9001. É um número impressionante e revela que qualidade não é só um complemento, sabe? É a base, o alicerce sobre o qual outros sistemas com o ambiental e o de segurança são construídos. E é exatamente essa união que define um sistema de gestão integrado, gerenciar qualidade, meio ambiente e segurança sob uma mesma estrutura de forma coesa. O primeiro princípio, o mais fundamental de todos, é o foco no cliente. Afinal, a orquestra não toca para ela mesma, ela toca para o público. Da mesma forma, tudo que uma organização faz deve ter como objetivo final não só atender, mas superar as expectativas dos seus clientes. Aqui, os líderes são os maestros. Eles não tocam os instrumentos, mas são eles que garantem que todo mundo esteja olhando na mesma direção, seguindo o mesmo ritmo e entendendo o porquê daquela música. Sem uma liderança realmente comprometida, a unidade de propósito simplesmente se perde. E esse princípio aqui é sobre trocar o achismo por fatos. Uma organização de alta performance não toma decisões com base na intuição. Ela se baseia na análise de dados para entender o que realmente está acontecendo. É a diferença entre achar que uma seção da orquestra está desafinada e usar um afinador para ter certeza absoluta. Claro que mesmo a melhor orquestra do mundo enfrenta imprevistos. Uma corda arrebenta, uma luz do palco apaga.
Nos negócios, isso se chama incerteza. A grande diferença é que um sistema de gestão moderno não espera o problema acontecer para depois reagir, ele se antecipa. O pensamento baseado em risco muda completamente o jogo. E repara que a definição não fala só de coisa ruim. Risco é o efeito da incerteza. E essa incerteza pode tanto criar ameaças quanto oportunidades. A ideia é ser proativo, é olhar para o futuro e se preparar para diferentes cenários. Mas para que a gestão de riscos funcione de verdade, ela não pode ser uma atividade isolada, feita numa salinha. Ela precisa estar integrada a tudo, ser estruturada, mas ao mesmo tempo personalizada para a realidade da empresa. E talvez o mais importante, precisa ser dinâmica, se adaptando o tempo todo às novas ameaças e oportunidades que vão surgindo. Uma ótima performance não acontece assim da noite para o dia. Ela é resultado de ensaio, ajuste, refinamento o tempo todo. Nos sistemas de gestão, esse motorzinho de aprimoramento que nunca para é conhecido como ciclo PDCA. O PDCA é de uma simplicidade poderosa. Primeiro, se planeja o que se quer fazer, o plan. Depois, se executa o plano, o do, ou fazer. Em seguida, vem o passo crítico, checar, o check. É parar, monitorar e ver se o que foi planejado realmente aconteceu. E, finalmente, com base nessa checagem, se age, o act. Seja para corrigir um desvio ou para padronizar o que deu certo. E aí, o ciclo recomeça impulsionando a melhoria sem parar. Então a gente passou por todos os elementos, processos claros, foco na qualidade, gestão de riscos e um ciclo de melhoria contínua. O que acontece quando todos esses componentes se juntam e a orquestra finalmente toca em perfeita harmonia? Os resultados são transformadores, e não se trata só de eficiência interna, não. Um sistema integrado leva a clientes mais satisfeitos, mais leais, leva a colaboradores mais engajados, que veem propósito no que fazem e cria uma cultura de inovação, preparando a organização para o que vier pela frente. Resumindo, a empresa deixa de ser um bom concerto para construir uma reputação lendária que se sustenta ao longo do tempo. Então, ao final de tudo isso, a pergunta não é se a harmonia organizacional é possível, mas sim por onde começar. Talvez o primeiro passo seja mapear um processo-chave, ou quem sabe ouvir com mais atenção a voz do cliente, ou simplesmente reunir as lideranças para definir uma direção unificada. Qual precisa ser a primeira nota a ser tocada? A sinfonia aguarda.